cuspiram nele e humilharam por diversas vezes. Foi considerado duplamente falso. Falso filho de Deus e falso rei. Mas não abriu a boca para agredir ou reclamar dos seus torturadores. Submeteu-se a 4 julgamentos injustos. Na casa de Anás, na casa de Caifás, na de Pilatos e na de Herodes Antipas. Foi torturado emocionalmente em todos esses julgamentos. 3 grupos de soldados o espancaram. Açoites mutilaram seu corpo na casa de Pilatos. E uma coroa de espinhos foi cravada em sua cabeça como se fosse um falso e frágil rei. Ele ficou nu pelo menos 2 vezes em público, na casa de Herodes Antipas e no Calvário. Na casa de Herodes, Jesus calou-se e recusou-se a fazer qualquer um dos seus milagres. Como o governador da Galileia o solicitava. Não queria dizer qualquer palavra ao público, ao político assassino e arrogante que havia mandado degolar seu grande amigo e precursor João Batista. Bastava um milagre e seria solto, mas escolheu o silêncio. Por isso, Herodes despiu-o, colocou-lhe um manto de rei e zombou dele. Seus soldados o colocaram no centro de um picadeiro e o provocaram, dando gargalhadas e gritos histéricos. Somente alguém plenamente convicto dos próprios valores substitui as palavras pelo silêncio. Falar demais para convencer os outros é sinal de insegurança. Nunca um homem foi tão forte e seguro num ambiente onde só era possível reagir com a ansiedade e o desespero. A ciência é omissa na compreensão do homem Jesus. Esperamos que os cientistas da psicologia, da psiquiatria e das ciências da educação possam ter a oportunidade de estudar sua inusitada personalidade. A consequência da humilhação no inconsciente. Em cada um dos julgamentos, Jesus foi humilhado publicamente, sem nenhuma compaixão. E você já foi humilhado publicamente? Você lembra desse fato? Ou de algum fato semelhante de alguém que em presença de outras pessoas te julgou, te humilhou? A humilhação pública é uma das mais angustiantes experiências humanas. O autor Augusto Cury, ele diz que ele se lembra de uma paciente que aos 12 anos foi humilhada por uma de suas professoras. Ao fazer uma pergunta aparentemente descabida, a professora ofendeu-a na frente dos colegas, dizendo: "Gordinha, você não é inteligente." Foi o suficiente para que a ofensa ficasse registrada de maneira privilegiada na memória dessa menina, submetendo sua personalidade a um verdadeiro calabouço. Ela, que era sociável e inteligente, passou a ter baixo rendimento escolar e a se isolar socialmente. Todas as vezes que ia mal nas provas ou que alguém levantava a voz para ela, abria-se ali aquela janela da memória em que estava o registro doentio provocado pela professora, reproduzindo a experiência de angústia e sentimento de inferioridade. Pouco a pouco desenvolveu depressão e com 18 anos tentou suicídio. Nunca humilhe as pessoas nem as critique publicamente, mesmo que elas estejam erradas.
Você pode, sim, elogiá-las em público, mas critique particularmente, como o mestre da vida fazia. Pais, professores e chefes que humilham as pessoas publicamente são capazes de comprometer a capacidade intelectual delas para sempre. Humilhações sociais podem perpetuar-se por gerações. É o caso dos afrodescendentes. Há milhões deles que ainda sofrem veladamente as sequelas da escravidão. A escravidão foi abolida, mas as suas sequelas permanecem, sim. Se as aulas sobre a escravidão não forem capazes de educar a emoção, resgatando a dor que os negros viveram, exaltando a sua dignidade como seres humanos, elas podem perpetuar essas sequelas. Então, essas transmissões passivas, né, das tragédias humanas, como, por exemplo, o nazismo, as guerras mundiais, todas as atrocidades do Império Romano, tudo isso pode produzir uma psicoadaptação inconsciente nos alunos, embotando a sua sensibilidade. Então, nunca é demais repetir: informar é insuficiente para formar. Precisamos da educação que forma. Não dá para aceitar todas essas tragédias como naturais ou sermos tão passivos com relação a isso e não trazer para os nossos filhos, para os nossos jovens, a informação de onde veio e também desenvolver em cada um e neles também a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Quando os alunos, mesmo nas salas de aula, os que sofrem e provocam bullying, porque um é gordo, o outro é negro, enfim. Isso cabe também a nós, os pais, os professores, desenvolver a empatia, trazer a informação. Eu sempre acho que os estudos de antropologia deviam ser obrigatório no ensino fundamental, trazendo a história do berço da África, trazendo a história dos negros, a história dos negros no Brasil, o que é que foi que desenvolveu o que nós chamamos hoje de favela, a favela do Rio de Janeiro. Você já se colocou no lugar do negro? Quando foi abolida a escravidão, o que esses negros iam fazer naquele momento de liberdade? Acostumados ali há tantos anos servir. E como que eles iam sobreviver? O que eles fizeram? Por que subiram para os morros e por que hoje nós vivemos essas situações de tragédia nas favelas, não só do Rio de Janeiro, mas de São Paulo e outras regiões do Brasil? Então, é a informação que traz a indagação, o discernimento. Isso é meu ponto de vista, eu Neiva falando, tá? Aqui eu não estou lendo o livro, não. Ai, que pena que o ser humano chegou num estado ainda tão distante de si, do coração, da alma e da divindade. Nós nos projetamos tão longe, vamos andando, né? caminhando, e é isso que chamamos de, entre aspas, evolução. Evoluímos cientificamente, né? A gente evoluiu tanto que nos afastamos da divindade. E a divindade que eu digo não é nessa forma religiosa, mas sim a divindade que há em cada um de nós. A divindade que é a própria Terra, o nosso próprio planeta, as informações que esse planeta nos passa, as informações das estrelas, a conexão com as marés, com a lua. Então, fomos nos afastando cada vez mais disso, dessas informações, e
E aí a gente acabou enfraquecendo enquanto grupo, enquanto raça. Fomos invertendo os valores, né? Porque os valores hoje são os valores de ter e não ser. Fala a verdade, como você avalia uma pessoa quando você a conhece? Se ela tem mais dinheiro, se ela tem mais uma posição, um cargo, um carro bonito, você vai dar mais importância do que para aquela outra mais simples, que tem um carro mais simples, ou nem tem carro, anda de bicicleta. Como que você analisa as pessoas e qualifica as pessoas? Através do quê? Quais são as suas bases de julgamento? Porque todo ser humano julga. Todo ser humano julga. Nos primeiros instantes, nos primeiros 23 segundos, quando você conhece alguém, você instantaneamente já julgou aquela pessoa. Você julgou através da roupa, através do corpo, através do cabelo, da fala, enfim. Como nós nos afastamos da divindade. E essa divindade, essa união com o planeta Terra, essa perspectiva através das estrelas, dos astros, é isso que nos torna cada vez mais conectados com uma rede. Porque todos somos conectados a uma rede. Então, os pensamentos não têm como uma ideia que vá beneficiar um povo, não tem como ser individual, né? E sim um pensamento de rede. Quando Jesus falava para você amar o próximo como a ti mesmo, que difícil, né? Que você pode falar aí, da boca para fora você pode falar. É muito fácil falar, né? Proferir as palavras. E às vezes elas vêm sem sentimento. E eu vejo muito, principalmente... Bom, eu vejo num grupo de pessoas a questão das palavras e como elas são jogadas ao vento. Como, por exemplo, quando a gente fala muito do Ho'oponopono ou sobre a gratidão, né? São sentimentos, isso são sentimentos. Então, as pessoas começaram a banalizar muito quando se diz, por isso que nós fizemos um trabalho sobre o Ho'oponopono, quem quiser conhecer melhor, mas quando se diz eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Isso daí não é da boca para fora. Isso precisa estar vindo da alma. E as pessoas se dizem muito espiritualizadas, não é? As pessoas que se dizem que é da luz, né? Sou da luz, sabe? Mas em qualquer momento de desafio, essa pessoa desequilibra, não é? Então eu vejo muitas pessoas falando, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas no fundo, será que é isso que você pensa? É isso que você sente? Com relação às situações que você vive no dia a dia, com relação a pessoas. Você é sincero quando você manda as mãozinhas lá no WhatsApp, né? De gratidão. A gratidão não precisa ser falada, ela é sentida. Ela é magnetizada, ela é expandida. A pessoa não precisa nem saber que você é grato a ela, sabe? Então, não estou dizendo aqui que você não pode falar isso, mas fala a partir de um sentimento. E gratidão a gente sente pelas coisas mais simples. Vai pensando aí sobre as coisas que você tem para agradecer hoje e eu te encontro no próximo áudio.